Capítulo 2.1 Esta é a estação do ressentimento, estação do ressentimento. As portas estão à sua direita, um silêncio sufocante flui pelo metrô da história de fantasmas. Eu também estou contribuindo para esse silêncio. Mesmo já conhecendo essa história de terror, sou do tipo que se assusta só com a miniatura quando um vídeo relacionado aparece no YouTube e imediatamente clica em não tenho interesse. E agora tenho que sobreviver nessa história de fantasmas. É melhor me matar logo, seria uma misericórdia. Eu nem tenho energia para entender o que está acontecendo. Apertei o rosto nas mãos, querendo negar tudo. Então aconteceu. Piscar. Primeiro lugar. Caixa de merchandising real do Dark Exploration Records, eu levantei a cabeça. Algo parecido com um bloco de notas estava voando em meu campo de visão. Eu conseguia vê-lo, estivesse com os olhos abertos ou fechados. Parecia um pedaço de papel, rasgado de um bloco de notas e dobrado, flutuando. Isso, espere. Ninguém mais parece estar vendo isso. Rapidamente fechei a boca. Chamar atenção para mim nessa situação seria estúpido. Em vez disso, discretamente pressionei o bloco de notas à minha frente com a mão, tentando não parecer muito estranho. Flap. Incrivelmente, o bloco de notas se moveu como se estivesse se desdobrando, cuspindo algo pequeno. Rapidamente o cobri com a mão, como se quisesse escondê-lo. Era um popsocket. Um popsocket preto muito simples, sem nada de notável, exceto por um símbolo dourado de X no centro. Mas só com esse design, eu percebi o que era aquele popsocket. É merchandising. Um dos itens vendidos na loja Pop, Up do Dark Exploration Records que eu tinha visitado logo antes de acordar nessa situação bizarra. Era um dos itens que eu tinha comprado hoje. Com mãos trêmulas peguei o popsocket. Na história, qual era a função desse item mesmo? O popsocket memorial e item de classe C apresentado em A Dark Exploration Records. Quando acoplado a um smartphone, exibe o texto que você lembra em um formato de página claro e organizado. Um item padrão para funcionários de 9º nível do Bureau de Gerenciamento de Desastres Sobrenaturais do Ministério do Meio Ambiente. Exibe memórias como texto, então, talvez? Com mãos trêmulas, descolei o adesivo do popsocket e imediatamente o acoplei ao meu smartphone. No momento em que fiz isso, o texto disperso que eu vagamente lembrava de A Dark Exploration Records materializou-se claramente na tela do meu telefone, em forma de páginas. Dark Exploration Records, História de Fantasmas, bem-vindo ao Ice Transpo, uma história de fantasmas apresentada em A Dark Exploration Records. Código de identificação da Daedream Inc. Terrell D16 Darkness de classe D em estágio inicial, com requisitos de fuga extremamente difíceis. Uma história de fantasmas notoriamente insana. Descreve a equipe de exploração de campo em sofrimento infinito. Registros de exploração indicam um total de até 56 entradas. Então isso significa, os itens que eu comprei realmente funcionaram? Pensando bem, a caixa de merchandising preta que estava no meu colo havia desaparecido sem deixar vestígios. Então aquela caixa de merchandising se transformou nesse bloco de notas e cuspiu os itens que eu comprei? Que tipo de situação louca é essa? Ainda assim, certamente é vantajoso para mim. O universo de histórias de fantasmas em que entrei, Dark Exploration Records. Você sabe quantos veteranos da internet já liberaram sua criatividade baseada nisso? Existem literalmente centenas e centenas de histórias de fantasmas. Claro, é difícil lembrar de todas como se estivesse folheando um livro na minha mente. Além disso, essas histórias de fantasmas não te dizem diretamente como sobreviver. Você tem que inferir as respostas corretas a partir das histórias, o que torna ainda mais difícil descobrir o que fazer em novas situações. Mas se eu puder verificar o texto do que eu li de uma vez, se isso for possível, a primeira coisa que preciso ver é casos anteriores de fuga. Imediatamente rolei a página do Wiki. Li rapidamente a seção 3.2 Registros de Exploração, e então, cheguei a uma conclusão. Entendi. Encontrei minha resposta sobre em qual estação preciso descer. Mas há um problema. Virei para olhar os outros no vagão do metrô comigo. Havia 8 novos contratados no total, incluindo eu. As pessoas que entraram em pânico após testemunhar 2 desmembramentos ao vivo estavam começando a recuperar a compostura e a conversar. Aquele nome da estação, ressentimento, parece o tipo de ressentimento que as pessoas sentem quando estão com raiva, certo? Sim, sem sinal de celular, sem dados, sério, o que está acontecendo é... Como eu vou convencer essas pessoas desconhecidas e desconfiadas a descerem na estação certa comigo? De alguma forma, preciso fazer o maior número possível de pessoas descer comigo. Apertei o punho.
De repente, desenvolvi um nobre senso de dever, sentindo que esses figurantes destinados a morrer nesse mundo de histórias de fantasmas são pessoas reais cujas vidas eu preciso salvar? Bem, claro, posso me sentir assim como ser humano, mas essa não é minha prioridade máxima. O verdadeiro motivo pelo qual estou tão desesperado é: eu não posso descer sozinho, isso mesmo. Muitas dessas estações são simplesmente insanas. Andar sozinho por A. Uma estação cheia de olhos, B. Uma estação envolta em darkness, ou C. Uma estação que está de cabeça para baixo? Só de imaginar, já me dá calafrios, e eu provavelmente acabaria rastejando de terror. Chances de eu desmaiar antes de chegar em segurança? Mais de 90%, de jeito nenhum. Por favor, me salvem. Eu tenho que convencê-los, de alguma forma. Abri a boca para falar, mas rapidamente a fechei. Ainda assim, sair falando coisas como fenômenos sobrenaturais ou darkness seria idiota. Quem iria querer acreditar que está preso em uma situação saída diretamente de uma história de fantasmas? Eles ou recusariam acreditar e zombariam de mim, ou acreditariam e entrariam em pânico ainda maior. Devagar, preciso construir confiança primeiro. Pelo menos uma pessoa. Se eu conseguir convencer uma ou duas pessoas, a mentalidade de rebanho fará com que os outros sigam mais facilmente. Vamos ver, alguém que parece precisar de ajuda, ou uma pista para construir uma conexão com a. Isso parece uma daquelas histórias de fantasmas do YouTube. Encontrei uma. Você mencionou uma história de fantasmas? Ah! Uma mulher de cabelo curto e comportamento calmo assentiu levemente, parecendo um pouco constrangida. Sim, eu, assisto histórias de fantasmas no YouTube às vezes, e isso me lembra uma. Você poderia me contar mais? Isso não parece uma situação normal, então provavelmente é melhor compartilhar qualquer informação que tivermos. Não é realmente informação, só parece que tudo saiu diretamente de uma história de fantasmas. O auditório de repente virou um metrô, e as pessoas morreram daquele jeito. O rosto dela ficou levemente pálido, provavelmente lembrando do insano desmembramento que aconteceu momentos atrás. Eu entendo. Eu também quero vomitar. Vamos ambos tentar apagar isso de nossas mentes o mais rápido possível. Ah, desculpe. Eu não quis de repente não, é a mesma coisa para mim. É difícil pensar direito com tudo o que está acontecendo. A mulher deu uma risada fraca. Você parece estar lidando com isso de forma mais racional do que qualquer um aqui. Isso só porque você ainda não me viu desmaiando de pânico. E surpreendentemente nessa hora, alguém mais se aproximou de mim. Por uma razão muito boa. Você estava sentado ao meu lado antes, certo? Era um homem de cabelo cacheado que parecia bastante inocente. Agora que penso nisso, ele estava sentado ao meu lado no auditório antes. Parecia que esse novo contratado não fazia parte de nenhuma das outras conversas ao nosso redor. Ele esfregou a nuca e olhou entre a mulher com quem eu estava conversando, e eu antes de estender a mão como se quisesse apertar a minha. Meu nome é Beck Sion.